visivelmente falando, foi o mais importante. Mas eu tenho uma outra cobertura que, para mim, ela foi mais relevante. Entendi. Porque eu sempre falo uma coisa, o jornalismo você tem que ouvir, né? Você tem que ter tempo para as pessoas. Mesmo sendo muito corrido, uma vez eu me lembro, eu estava na Avenida Araguaia, já era hora de eu voltar com a última matéria, eu tinha que correr porque estava perto do horário do jornal. E uma pessoa me parou, não conhecia. Eu quero te contar uma novidade. Me deu uma vontade de falar, cara, hoje não dá. Mas eu nunca faço isso. Aí eu parei e falei, ok, vamos lá. O que é? Ele falou, nasceu um casal de gêmeos siameses. Falei, tá colado pela cabeça? Ele falou, não, aqui assim. Aí ele não conseguia explicar. Falei, na barriga? Falei, não. Falei, colado pelos braços? Ele falou, não. Falei, mas como? Aí eu falei, entreguei uma folha para desenhar aqui. Aí ele desenhou. Aí eu percebi que a coisa era muito diferente. Era uma situação da seguinte forma. Um corpo, uma cabeça de cá e uma cabeça de cá. E aqui, duas mãos aqui e 3 pernas. Um corpo só com uma cabeça de lado e a outra de cá. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu tô com uma bomba na mão. Aí o menino falou, não adianta ir lá porque a família não quer falar porque eles estão com receio, o negócio é muito diferente, não viu nada igual e estão com medo de que isso possa ser divulgado e não sabe o que pode acontecer. Aí peguei meu carro, peguei o cinegrafista, ele tirou o colete, a gente escondeu a câmera e nós fomos lá negociar. Aí cheguei na casa e ficamos lá umas 2 horas conversando com a mãe das crianças, né? Dizendo para ela da importância. Pobre, imagina como é que ela ia cuidar. Aí eu até fiz uma pergunta, como é que a senhora vai cuidar dessas meninas com 18 anos? Como é que vai ser a vida dessas meninas quando elas crescerem? E aí? Quer dizer, não sabemos. Agora, tem jeito de fazer cirurgia? Não sei. Agora, eu acho que não custa nada tentar mostrar e perguntar se alguém se dispõe a fazer uma cirurgia como essa, né? Até então, no Centro-Oeste não tinha sido feita nenhuma, né? E aí, com muito custo, a família decidiu fazer. Aí nós fizemos a matéria e pedimos se algum médico se interessasse em avaliar esse caso, que entrasse em contato com a gente, né? Aí entrou um médico, falou com a gente, falou, eu estou disposto a olhar. Aí esse médico montou toda uma equipe e 1 ano depois, mais ou menos 8 meses depois, ele com uma equipe de mais de 50 pessoas, ele fez a cirurgia de separação. Foi a primeira do Centro-Oeste e até então uma das poucas no país, que esse médico chama Zacarias Calil, né, que hoje é deputado federal. Então, aí depois abriu as portas de Goiás para fazer cirurgias de separação de gêmeos siameses. Tanto é que já foram feitas dezenas. A Discovery Channel já pegou imagens que a gente fez de cirurgias para mostrar para o mundo, né, essa situação. Então, eu considero isso relevante do ponto de vista médico, do ponto de vista de importância, né, para a saúde das pessoas. Abriu as portas e aí a Larissa e a Lohane foram separadas, né? A Larissa hoje está com 21, a Lohane tinha problemas mentais, ela morreu com 7, né? Mas a Larissa hoje provavelmente queria fazer medicina, Deus queira que ela esteja fazendo, mas ela está com 21 anos hoje. Você falou, na hora que você chegou lá, você negociou, né? Para falar Não, com a negociar mãe. não entre aspas. Isso, que sentido você quer Assim, dizer? eu conversei com ela da importância da gente fazer uma reportagem para pedir apoio. Então, nesse caso, você já chegou como jornalista? Sim. Já Sim. deixou Até claro porque, que queria fazer uma reportagem? Eu não tinha como esconder, porque televisão as pessoas te conhecem, né? Uhum. Eu cheguei e falei, olha, nós sabemos, eu estou aqui não para fazer matéria agora, mas para conversar com você sobre essa história. Aí ela contou a história. E aí ela falou, não, mas eu não quero fazer. Eu falei, por quê? Ela falou, eu tenho medo. Medo de quê? Da repercussão disso, o que os vizinhos podem achar, o que podem acontecer. Eu tenho vergonha porque não é uma situação simples. As meninas tinham poucos dias de vida. Não é? Aí eu coloquei para ela a importância de que isso fosse divulgado, para que ela pudesse ver se tem uma saída. Eu acho que todo problema de saúde você tem que buscar uma saída, né? E eu falei, olha, nós nos comprometemos a procurar médicos,
Se tiver, por exemplo, condição de fazer alguma coisa, a gente vai estar acompanhando isso, a gente vai estar dando suporte jornalístico, e a gente deu suporte jornalístico anos depois. Anos depois. A gente nunca perdeu o contato com ela, tanto que todos os processos e procedimentos que foram feitos com essas meninas antes e depois, depois foi um processo muito delicado, porque você tem órgãos que são um órgão só para as duas meninas, você tem que dividir um órgão, né? Primeiro você tem que dividir a pele para recompor aquele espaço que você vai cortar. Você vai cortar uma pessoa no meio, você tem que ter pele para colocar. Então, você coloca expansor, deixa a pele crescer para depois colocar. A Lohane, como ela tinha problema mental, ela ficou com menos órgãos, porque vários órgãos eram únicos. Então, você não tinha como dividir. Então, por exemplo, em algumas coisas assim, agora os vitais, coração, pulmão, cada um tinha. Elas tinham normal. Agora a bexiga, essas coisas todas, ela teve que ficar com colostomizada, né? A outra ficou cada um com uma perna, porque elas só tinham 3 perninhas, e uma das pernas foi utilizada exatamente para recompor o tecido da cirurgia. Mas aí, então ela entendeu que aquilo era importante naquela hora. Aí eu falei, então tá, nós estamos com o equipamento aqui. Aí ela permitiu, a gente fez a reportagem lá, colocamos no ar e deu certo. Eu acho que assim, ela tomou a decisão certa de ter aceitado divulgar, porque eu fico imaginando hoje essas meninas com... Porque a Lohane já tinha um problema mental desde criança, quando nasceu, só que ninguém percebia, porque era novinha, tinha poucos dias. Então você teria uma criança sem problemas mentais e uma outra com problema mental. Imagina você cuidar de 2 pessoas com 20 anos de idade. Como é que você faz? Imagina. E a família pobre. Então, eu acho que a gente apresentou a eles uma alternativa de possibilidades, né? A gente não tinha certeza nenhuma. Nós deixamos claro para ela, nós não temos como te garantir nem que um médico vai atender, mas nós vamos pedir. Acho que você tem que deixar muito claro para as pessoas o que você está fazendo. Na época a gente deixou, olha, nós queremos ajudar, nós vamos pedir, nós vamos correr atrás. Se Deus quiser vai dar certo. E deu. Eu acho que esse é o grande negócio. E não só para ela. Por exemplo, já foram feitas cirurgias aqui de gente que veio do Pernambuco, da Bahia, aqui do interior de Goiás, da Bahia vem muitos, de São Paulo, de muitos estados brasileiros, vieram crianças para fazer cirurgia de separação. Muitas delas já estão grandes hoje, algumas não resistiram, mas o resultado, se você olhar friamente, foi muito importante para a ciência, para a medicina, para as famílias dessas pessoas especialmente.